Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook House Assombradas. Tio Spook aqui ainda sem cabelo, mas tô plantando, tô regando. Tio Spook, você é careca? Tá fazendo lá o tratamento pra crescer cabelo? Não, eu cortei careca mesmo, foi um acidente da máquina. E acabei falando, a rapa, tira logo. Logo, logo cresce. E tá quente pra caramba. Aqui agora estão 31 graus. O momento que eu gravo pra vocês. Estou com tudo fechado, pingando. Sem o ventilador, porque hoje é hora do EVP! Nós vamos analisar o EVP da dita bruxa que não era bruxa, manipulado pela mídia, com base em um livro de ficção escrito por um rapaz de lá da cidade, da famosa Sapolândia. De novo, nós caímos na perseguição da Idade Média, né? Voltamos à ignorância, voltamos às crendices populares, voltamos à total imbecilidade popular. Sejam bem-vindos, ano de 2024, mas na verdade voltamos à Idade Média. Logo, logo vamos voltar à Idade das Pedras, não é mesmo? Vamos sair todo mundo peludo nas ruas com tacape. Vai ser assim, sejam bem-vindos ao ano em que a mentalidade humana retrocedeu. Novamente, é um crime tudo aquilo que eles fizeram ao longo de uma história, tá? Para quem nunca leu Graciliano Ramos, Vidas Secas, recomendo que leia. Para quem nunca leu nada sobre a história social do Brasil e, obviamente, a política atrelada a isso, recomendo que volte à escola, pois as pessoas esqueceram dos estudos sociais do Brasil, como dito pelo delegado que reabriu o caso e falou: bando de imbecil. Novamente, é uma falta de descaso, seja da população, falta de descaso dos políticos, de uma sociedade em que uma mulher, ela infelizmente acaba cometendo um crime, pagou por isso, ela, o namorado dela e um criminoso declarado, que foi o Bertolini, que era esse sim era cruel, esse sim merecia pegar 15 anos no mínimo de cadeia. Mas esta dita bruxa, que de bruxaria não fez nada, ela simplesmente, por um descaso, algumas crianças, os quais estavam sob os auspícios e cuidados dela, acabaram falecendo. E o maior crime dela foi a ocultação do cadáver, tá? Que realmente perfez, então, os anos de cadeia. Ela sai e ela some da cadeia. E um rapaz ali, bem no meio de uma oportunidade de ganhar din-din, escreve uma obra ficcional sobre a história. Veja, daqui a pouco nós vamos ter equipes que estariam então caçando fantasmas em Nárnia, caçando fantasmas então em Hogwarts, caçando fantasmas dentro das histórias de Hollywood, porque não sabem separar uma obra ficcional de uma realidade. Isso me deixou chateado ao ponto realmente de não saber o que sentir dentro dessa história. Pena, ódio, raiva, impotência na hora de realmente olhar e falar, cara, eu não sei o que é pior. Mas graças a esse delegado, novamente foi reaberto, o documento foi lido e explicado por esse delegado, que traz então conceitos que foram omitidos dentro da matéria do Geral do Brasil, ou Geral do Povo. Olha que louco, tá piscando a luz aqui, tá piscando, acho que vai estourar logo logo a lâmpada. Aqui no bairro onde eu moro, existe uma fuga de energia. Eu tenho uma régua que está medindo 129 watts agora, a fonte, né? A régua de energia, me mandando para os meus produtos aqui. Hoje está muito quente, muitas pessoas ligam seus ares condicioners e fica fritando, consumindo a energia. Como eu moro perto de uma comunidade, uma vez eu liguei para a Enel, falei, pô, eu tô com um problema aqui de fuga de energia, tá acontecendo alguma coisa. Eles falaram, então, senhor, o poste que distribui todas essas energias para o bairro está sendo chupinhado pela comunidade.
Então, há gatos nos postes e que puxam a energia. E aqueles que pagam por isso são penalizados porque recebem menos energia. Então, a luz aqui começou a piscar recentemente por causa do calor, onde você tem música, ar-condicionados, ventiladores e um monte de aparelhos elétricos ligados. Quem disse foi a Enel, não fui eu. Mas voltando aqui ao descaso social, nós fizemos então o EVP desta senhora chamada de bruxa, que foi a Célia, o namorado da Célia e o Bertoloni lá, que para mim é o pior de todos, o qual abusou fisicamente ali do seu próprio filho, tá? E foi condenado por isso, só pegou 3 anos de cadeia, tá? E foi o único que teve o registro realmente de sua morte, tá? Ele morreu em 2012. E o pior é que tem gente que ainda falou que a bruxa estava viva, que o namorado da bruxa estava viva, sabe? Eu não sei, cara, o Brasil é realmente um lugar muito complicado. O Brasil é uma terra complicada, onde a gente entra no fantasioso de uma maneira tão absurda, em que as pessoas são extremamente radicais, tudo por dinheiro. Tudo. Ninguém quer realmente entender, desmistificar e buscar aprender. As pessoas querem grana. Então, quanto mais eu tiver show de luz, fogos de artifício e a exploração do lugar, melhor. Agora o lugar vai virar ponto turístico. Escreve o que eu estou falando. E vai entrar agora para os âmagos do Brasil. O Brasil coleciona, então, mortos e suas histórias. Vamos lá. Brasil, aqui é Geraldo. Aqui tá tudo fechado, olha o eco, tá? Brasil, aqui é Geraldo. Vamos lá, eu adoro isso. Tô sentado na ponta, tá? Câmera, tá? Podem ver que não tem nada. Tá perfeitamente, este então é o áudio do nosso testando demo. Infelizmente tem pessoas que chegam pra mim no canal e falam: ai, tio Spook, que legal, realmente parece ser muito isso, mas o que esse espírito estava fazendo na sua casa? Me dói o coração isso, me dói, porque realmente a gente lida com pessoas que às vezes não sabem nem como amarrar o próprio tênis e aí preferem usar tênis sem cadarço. Na descrição do vídeo aqui embaixo tem a origem da onde veio este vídeo. O EVP, o Electric Voice Phenomenon, ele é então originado do Testando Demo, que é o teste que nós realizamos para ver se ou não ocorrem manifestações espirituais. E assim, Geraldo, eu estava esperando pessoas passando aqui atrás, que nem no IML, mas não passaram. Por quê, Geraldo? Sabe? Então você vê ali as pessoas, quando o Geraldo vai no IML, né? Um momento maravilhoso, perfeito para a gente poder ter a percepção dos seres, identificar, aprender com eles, desmistificar o espiritismo. E aí você vê pessoas passando de fundo. E ele fala que são espíritos. Olha, Geraldo, não tem. Sabe? E não teve isso durante a gravação. É o sensacionalismo da TV. As pessoas perdem a oportunidade de poder fazer, por meio da ciência, a comprovação de a existência ou não de consciência junto ao mundo espiritual. É sério. É triste isso. Então, aqui é o começo, tá? Eu vou dar a minha respirada e nós começamos a atrair os seres. Tô atraindo os seres. Que encontra os... Já entrou, filha da mãe. Já entrou, filha da mãe. Né? Eu tomei uma porrada muito curiosa, tá? Isso não vai acontecer na casa de vocês nessa magnitude. Por quê? Porque eu atraí todos os seres que estavam na redondeza da casa. Claramente, você não vai chegar na sua casa, chegar para sua esposa, né? Ah, mulher, não tô fazendo nada, você também... Bora fazer uma conjuração de espíritos? Sua mulher vai falar, ah, não tá passando nada no Netflix? Bora. Você não vai fazer isso, a não ser que você tenha algum Zé Concré meio que, né, fartando. As pessoas, naturalmente, têm um pouco de receio do mundo espiritual.
tirando 6% da população que é espírita e que entende, então, por meio de Allan Kardec, certos fenômenos, sem, obviamente, fingir por meio de fotos mentirosas, imagens mentirosas, principalmente quando sai lenço do nariz da pessoa e a pessoa fala que é ectoplasma, tá? Os fenômenos espirituais. Aqui eu estou atraindo todos os seres que estavam, então, ao redor da casa. Quando eu faço isso, eu tomo um baita de um tranco. Por quê? Porque eles aparecem. É óbvio. Dentro do budismo tibetano, veja, dentro do budismo tibetano, existem habilidades e capacidades desenvolvidas por esta religião para poder atrair consciência de pessoas falecidas, seja em qualquer natureza. Pessoas que passaram por acidentes e morreram, pessoas que usaram drogas e morreram, pessoas que estão trafegando aqui e que as famílias, então, sentem a vontade e a compaixão de, poxa, o senhor pode encaminhar? Existem famílias específicas no Tibete que fazem esse tipo de trabalho. É sério. Existem famílias específicas que tratam somente pessoas que morreram enraivecidas, os quais são feitas práticas de uma consciência búdica para apaziguá-las. E eu tenho essas práticas aqui. É uma das consciências búdicas mais lindas, direcionadas a acalmar a raiva dos seres que morrem enfurecidos. Então, quando a gente faz esse fenômeno, eu tomo o tranco, eles entram. E na hora que eles entram, obviamente a minha razão é, meu, vai com calma aí. É que nem você vai na consulta do proctologista, meu, me beija primeiro, né? Então, quando a gente fala, cara, entrou, dá uma olhada na diferença do áudio. É isso que eu quero que vocês percebam, tá? Quando realmente eu chamo e quando entram. Então aqui eu chamo. Percebem que é uma linha de ruído perfeita, única, inteiriça, sem, obviamente, nenhum input de áudio, porque aqui não é um programa de TV, onde a gente não faz inserção de nada. Então, você escuta só o chiado. O chiado é natural, porque ele é chamado de linha de ruído branco. O chiado, ele existe. Os monges falam que o silêncio, ele é um barulho. Ele é. O silêncio, ele chega a ser ensurdecedor para certas mentes. E curiosamente, quando a gente então explora toda essa linha do silêncio, a gente encontra a vibração do vazio. O vazio, ele tem uma vibração, que é exatamente esse chiado. Então você vai escutar a resistência do microfone, que é o factível, tá? Factível. Então tá aqui. Sem nada, perfeito, só com o meu estalido da boca, tá? Quando eu faço, então, a atração desses seres, olha a diferença do que acontece. Que encontra... Já entrou, filha da mãe. Escutar o estalo. Tá? Estalo. Olha o final. Como mudou a energia do final. Prestem atenção, a linha inicial do silêncio, quando eu não faço nada. Ó, a fuga de energia. O estalo e o que interessa pra gente. Eu quero que vocês se concentrem, que vocês vão perceber como se fossem murmúrios simultâneos junto com o estalo. Veja, quando eu faço então a primeira linha, você não escutam nada, só o chiado do ruído branco, né? E sem nada. Na segunda, quando eu então atraio os seres, vocês escutam dois estalos, que é a dilatação da matéria. Dois estalos. O que é estranho, uma vez que está tudo fechado. Veja, toda a casa estava fechada, eu estava transpirando, sentado na ponta da cadeira imóvel com as mãos para cima.
Os estalos, eles são considerados, então, a dilatação da matéria. Por que a matéria, então, dilata quando iniciamos um fenômeno desse tipo, considerando a temperatura do ambiente completamente já neutra, 2 horas da manhã, onde não existe, então, uma oscilação, como vemos ao longo do dia, onde a temperatura ela vai aumentar, já está 31 graus aqui, e depois ela cai. Veja, você está escutando algum estalo aqui? Eu estou com o ventilador ligado? Não. Minha máquina de lavar acabou de instalar, porque ela está lavando minha roupa. Mas eu estou falando aqui no quarto, você escutou alguma coisa? Não, não escutou. Eu liguei minha máquina de lavar porque eu estava lavando a roupa da academia, né? Foi hoje fazer minha bicicleta santa de todo dia. Então o que nós temos aqui são murmúrios. Os murmúrios, eles acontecem quando você tem um fluxo muito grande de energias entrando e vibrações acontecendo. Eu interpreto como murmúrios, mas são vibrações. Diferentes da linha inicial, a gente tem... Tá? Essas vibrações, elas são naturais e advindas exatamente de certos seres do mundo espiritual, quando então começa-se o processo. É absolutamente factível, já que nós estamos inserindo consciências dentro de um ambiente e essas consciências passam a vibrar. Imagina o seguinte, amigos fazem uma festa surpresa para você. Então você está em casa, te vendam. E te levam para um lugar e lá tira sua venda e fala, surpresa! É a mesma coisa. Então esses seres estão ali do lado da casa, na casa daquela senhora que acabou falecendo. Quando eu trago esses seres eles não sabem o que está acontecendo. Eu puxo a consciência deles, eles adentram aqui o ambiente e olham e falam, o que é isso? Onde eu estou? E quando eles começam a perceber que eles não estão naquele lugar, eles começam a vibrar. Essa vibração é um sinal de questionamento. Mas é vibração. Dificilmente você capta uma voz, dificilmente. Para ser captada uma voz nítida e perfeita, você precisa ter certos fenômenos acontecendo, elementos intrínsecos à energia. Diferente do que vemos nos casos do Geraldo, onde a câmera dele tem uma habilidade inacreditável para captar imagens de espíritos. Onde a minha Canon T5i, a Sony que eu tinha, bem como as minhas GoPros e até o meu telefone celular, nunca registraram. Curioso. Vamos lá. Estalos na sala, sendo que está tudo fechado. Presta atenção que vocês vão perceber oscilações que são as seguintes. Vocês percebem que como se fosse uma vibração contínua. Ele não é uma linha de chiado que fica... Ela é uma linha que tem uma vibração junto. Essa vibração junto é o que começa a chamar a atenção, dizendo existe alguém ou alguma coisa presente. Fica... O que realmente gera isso? Quais são os fenômenos que levam a crer isso? É muito simples. Todos nós temos algumas impressões. Sabe quando você vai comprar alguma coisa, tá numa loja, e você escuta, sei lá, um vendedor falando uma besteira, e você fica quieto, mas a sua emoção por dentro te demonstra, oh, oh, oh! Não é isso, cara? Mas você fica quieto. A sua emoção gera uma vibração. Essa vibração é um sinal que você percebe de descontentamento, ou uma vibração de um sinal que demonstra sua insatisfação com algo. Algumas pessoas são expressivas em demonstrar, então, a sua discordância por meio de uma expressão. Mas não falam, somente expressam. Ok, perfeito.
Mas, quando a gente expressa, então, a gente gera uma ação que é a fala. Quando a gente não expressa, a gente gera vibração. Essa vibração, então, desses seres, já que eles não falam, eles vão demonstrar por meio da vibração da intenção. O que é factível, já que o corpo de energia deles, então, é um corpo considerado um corpo vibracional, pois vai vibrar algo. Uma prova disso, quando acontece a vibração sobre a matéria, é a dilatação da mesma, ou mesmo sobre os indivíduos, por meio dos arrepios, por meio das impressões de estar sendo observado, por meio de se sentir tocado, ok? Cara, eu tô completamente arrepiado, puta que pariu. Aqui só o final temos... Pegaram? Isso daí não é linha de ruído. Lembre-se, o começo, aquela linha é a referência. Por quê? Porque não tem nenhum fenômeno acontecendo. Eu estou quieto no meu cantinho. Na hora que eu estou quieto no meu cantinho e começo a atrair os seres, a alteração das vibrações no ambiente passam a ser registradas pelo Sennheiser. Então você escuta o uom, uom. Essa vibração não pode ter uma linha de ruído, pois o ruído é simplesmente o silêncio. Se você passa a ter uma alteração, uma distorção no silêncio, nós temos então um fenômeno ocorrendo. Entendem? Olha isso aqui. Que legal. Olha, os pelos, eu pareço um... Eu tô que nem um moicano, né? Eu mostro pra vocês os meus pelos ali, tô realmente que nem um moicano. Por quê? Porque você toma o arrepio. Aqui não tem nada. Tá? É só uma pausa, mas vocês veem, ó. Essa é a linha de ruído que não tem nada. Olha a diferença. Vocês escutam só a minha boca. Tá? Tem gente que fala, tio Spook, tenta ficar sem respirar. É fácil. Legal, hein, amiguinho? Vamos ver só que linha se refere? De algumas pessoas. Nós temos seres que foram induzidos e levados por meio de algumas pessoas. Tá bom? E aqui nós temos então a linha de áudio da pausa que eu faço. Você tem ainda o resquício da vibração. Essa vibração, vocês percebem, faz... Mas é muito sutil. Tá? Ela é muito sutil, mas é o que remete ainda à primeira análise dizendo, temos alguma coisa. Tá? Vamos ver isso aqui. Na minha casa, agora. Quando eu chamo pra treta, olha só, esse é macho. Vamos ver. Tudo isso aqui, então, é a linha que nos remete a isso. Atenção nisso aqui, que é complicado. Ó.
Vocês percebem que tem um som estranho sobre a linha de ruído? Presta atenção novamente que vocês vão escutar como se fosse uma fala. Ó, começa aqui. Aqui também tem. Tá? Vocês pegaram a vibração. Vocês entendem que realmente, uou, não é um ruído, não é um chiado. É uma vibração. Essa vibração é que nos interessa. Por quê? Porque, novamente, a gente está trabalhando com energias que são imperceptíveis para a maioria das pessoas. De acordo com o Célio, que é o nosso grande amigo e parceiro do canal, o engenheiro de áudio, ele realmente demonstra que certos sons eles passam então a ser escutados só por hipersensíveis ao ouvido, como morcegos. Bebês teriam essa hipersensibilidade auditiva. Também porque não criam vícios, né, auditivos. Mas quando a gente entra nessa linha de ruído, essa linha de ruído ela não pode ter distorções, ela tem que ser um chiado puro, até porque o cabo de energia que é passado aqui, né, o cabo de áudio, ele é oxigênio free, ele não tem resistência do oxigênio. O microfone Sennheiser, ele tem sua limitação, que então é predeterminado por um chiado contínuo. E morreu a história. Então nós temos alguma coisa. Lembrando, nada aqui, quando acontece esse experimento, né, dos equipamentos de áudio, ficam conectados à tomada. Eles não têm conexão na tomada, tá? Então não tem distorção de energia elétrica. Eles utilizam um power bank dedicado diretamente por cabo USB. Então não teria uma distorção dessa. Então a gente tem algum fenômeno acontecendo e a gente ainda não sabe. Tem alguma coisa que realmente aconteceu e que chama atenção? Tem. Mais para frente a gente vai conseguir escutar coisas interessantíssimas, tá? Mas a priori a gente vai fazer essa pausa agora, porque já deu meia hora de vídeo, e a gente vai continuar essa análise trazendo para vocês mais explicação, mais parte técnica, para que vocês, quando escutarem, então, os canaizinhos que trazem EVPzinho, ou canais de televisão sensacionalistas, vocês têm bagagem e conhecimento para poder dizer, rapaz, aqui não, tá bom? Então é isso. Recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos, vai ser levado a uma pagininha. Você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.